Bom, pessoal, nós vamos começar então. Hoje, dia 7 de agosto de 2020, primeira aula, primeiro dia da nossa disciplina Aspectos Éticos e Deontológicos em Fisioterapia, que é uma disciplina muito importante no que se refere à nossa atuação profissional. Eu vou postar lá no ambiente virtual o plano de ensino dessa disciplina, para vocês se inteirarem dos objetivos, um pouco sobre o conteúdo programático, a ementa da disciplina. Essa disciplina, ela tem uma parte bem voltada para as questões filosóficas. Por quê? Porque a gente precisa conceituar ética, mas eu não posso conceituar ética sem abordar também a questão da moral, a questão da lei e também a questão da deontologia. Então vamos ver tudo isso. Vamos ver o que são esses conceitos, o que representam esses conceitos, como esses conceitos acabam por interferir na nossa atuação enquanto fisioterapeutas e quais os direitos e deveres que nós, como profissionais da saúde, como fisioterapeutas, nós temos perante a comunidade científica, perante os nossos pacientes e também perante os nossos conselhos, que nos representam, né? Nós temos alguns órgãos que nos representam, tanto o Conselho Regional quanto o Conselho Federal. Então, a disciplina, basicamente, eu vou explanar, especialmente nessa primeira aula, eu vou explanar o Código de Ética, que é um documento que possui 57 artigos, divididos em 11 capítulos. Então, nós vamos abordar cada um desses capítulos. Alguns capítulos são bem mais relevantes, são muito mais relevantes que outros, né? São capítulos do Código de Ética que devem ser observados de uma forma muito atenta quando a gente está no mercado de trabalho, como, por exemplo, regras da relação entre terapeuta e paciente, sigilo profissional, que é um tópico que é um capítulo que a gente vai se debruçar bastante, regras sobre encaminhamento de pacientes, valor mínimo de honorários, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Qual o mínimo que eu posso cobrar por uma consulta de fisioterapia? E alguns outros artigos, eles são mais protocolares, mais referentes a aspectos legais e não menos importantes. Então, basicamente, na disciplina, nós vamos trabalhar dessa forma. Boa noite para quem vai entrando. Boa noite, professor. Tudo bem? Como vão vocês? Bem, graças a Deus. Há quanto tempo? Quanto tempo? Eu estou gravando, tá, gente? Eu já fazia isso, mas agora é uma determinação que depois eu vou postar a aula lá no ambiente virtual, tá ok? Ok. Beleza. Então, eu estava explicando aqui sobre a essência da disciplina. Eu estava dizendo que a disciplina, essa disciplina que está projetada para vocês, aspectos éticos e deontológicos na fisioterapia, ela é uma disciplina que, basicamente, nós vamos trabalhar alguns conceitos éticos e depois vamos nos debruçar no código de ética, tá? Comentei também que o código de ética da fisioterapia, ele possui 57 artigos divididos em 11 capítulos.
E nós vamos, nesse semestre, ver esses 11 capítulos, vamos promover uma discussão boa, porque alguns desses tópicos, alguns desses capítulos, eles são muito relevantes para a gente quando a gente está no mercado de trabalho, e são questões que geram muitas dúvidas. Comentei, né? Regras da relação entre terapeuta e paciente, questão do sigilo profissional, que é muito importante, e que acaba rendendo até processos dos profissionais, processos na área civil, não só processos no Conselho Federal de Fisioterapia, mas processos até na área civil. Então, é algo que nós vamos abordar, assim como o encaminhamento de pacientes, a relação entre o terapeuta e o colega, a relação entre o terapeuta e o paciente, valor de honorários, né? Qual o mínimo que eu posso cobrar em uma sessão, certo? E temos alguns outros artigos que têm um aspecto mais legal no sentido da lei, mas que nós também vamos abordar, e além de alguns direitos e deveres do fisioterapeuta. Bom, gente, entrando nessa área que eu disse que é um pouco mais filosófica, que é onde a gente vai trabalhar a definição de alguns conceitos, eu listei aí para vocês, no slide, o conceito de moral, lei, deontologia e ética. Reparem que o título da disciplina é o seguinte: aspectos éticos e deontológicos na fisioterapia. Mas eu não posso falar sobre deontologia e ética sem falar de moral e de lei. Eu preciso trabalhar esses dois conceitos também. Então, a discussão em torno dessa disciplina, ela é bastante profunda, porque ela aborda não apenas a questão da ética e da deontologia, mas também da moral e da lei. Existem mais esses dois componentes aí. Ética, deontologia, moral e lei são coisas totalmente diferentes. Elas se complementam, elas se integram, se relacionam, mas são completamente diferentes. Então, começando aqui do começo, como eu propus aí no slide, o que é moral? Se vocês recorrerem ao dicionário, como eu fiz, vou até projetar aí para vocês algumas definições de moral que eu busquei nos dicionários. Então, no Aurélio, a gente vai encontrar a resposta para essa pergunta. O que é moral? Pergunta que eu acabei de fazer. Segundo Aurélio, né, talvez o dicionário mais famoso do nosso país, deixa eu permitir a Júlia aqui. Segundo Aurélio, moral significa o conjunto dos princípios e valores de conduta do homem, do ser humano, né? Não homem gênero. Conjunto dos princípios e valores de conduta do homem. Segundo Michaelis, outro dicionário muito famoso, moral consiste nas regras de conduta e costumes estabelecidos e admitidos na sociedade. Está aí uma outra definição de moral. E uma outra definição de moral, está no dicionário Hawais, eu acho que até a que eu prefiro, deixa eu só autorizar aqui mais uma entrada. O Hawais, eu gosto muito dessa definição desse dicionário, que diz que moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento humano dentro de uma determinada sociedade. Eu acho essa definição bem mais completa e mais de acordo com a minha concepção de moral. Então, moral é tudo isso mesmo. Pense em moral como conduta. Tanto Aurélio quanto Michaelis falam sobre a questão de conduta, valores de conduta, regras de conduta.
Mas pensem também como comportamento humano, né? Regras de comportamento humano. Pensem em moral nesse sentido, tá ok? Se eu fosse colocar a minha definição, e aí se vocês quiserem trabalhar com a minha definição, eu costumo dizer que moral é o conjunto de costumes próprios de uma sociedade ou de uma cultura, qualquer que seja ela. Essa é a minha definição de moral. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando eu coloco que moral é um conjunto de costumes próprios de uma sociedade, qualquer que seja ela. Eu estou querendo dizer que a moral difere de sociedade para sociedade. Em outras palavras, você não vai encontrar o mesmo conceito moral numa sociedade, por exemplo, de esquimós, e comparando com a nossa sociedade, né, Barra Mansa, Volta Redonda, Rio de Janeiro, vamos dizer assim, você vai ver diferenças ali muito evidentes, algumas diferenças morais. Então, a moral, outra coisa que vocês precisam entender, é que ela varia de sociedade para sociedade. Uma boa ilustração do que é moral, eu vou dar um exemplo prático, um exemplo verídico até, a gente vai ver muito bem o que é uma regra moral, o que é o conceito de moral, quando a gente lê, por exemplo, o livro Carandiru, do Dr. Drauzio Varela. Não sei se alguns de vocês já leram, já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Tem o filme também, né? E nesse livro, o Dr. Drauzio Varela, que é um médico que trabalhou muito tempo no Carandiru e muito tempo com a população carcerária, e tem uma parte do livro que ele conta como funciona o relacionamento entre homens e mulheres dentro da cadeia. Então, ele conta que no Carandiru havia um corredor enorme e no final desse corredor ficavam os parlatórios. Os parlatórios o parlatório era o local destinado aos encontros íntimos, né, dos presos com suas esposas, namoradas, com suas parceiras, né? Ou seja, a mulher, quando chegava para visita ao presidiário, ela tinha que passar pelo corredor ali onde ficavam as celas e todos os presos viam ali aquele desfile das mulheres indo em direção ao parlatório. Então, nesse momento, o Dr. Drauzio Varela, ele diz que enquanto as mulheres passavam, todos os presos, eles abaixavam suas cabeças em sinal de respeito e não olhavam para as mulheres dos outros presos. Por quê? Porque se houvesse uma suspeita de troca de olhares, se houvesse algum olhar que significasse um desrespeito qualquer, o indivíduo era punido com a morte. Isso era um consenso, isso era um costume, isso era uma norma moral vigorando dentro daquele presídio. E aí a gente pensa, né? Por isso que eu coloquei aí, estou colocando aí para vocês que moral é o conjunto de costumes próprios de uma sociedade, qualquer que seja ela. Dentro daquela sociedade de presidiários, essa era a moral que reinava. Havia um respeito muito grande pela mulher, pela esposa, pela parceira do outro. Imaginem bem se essa moral valesse aqui fora, né, onde as pessoas não só olham para a mulher do outro, mas também elogiam e têm o costume de se cumprimentar, né, de fazer o contato físico. Imaginem isso, esse conceito, esse valor moral trazido aqui para fora, né? Então, o indivíduo lá, quando suspeitavam de algum olhar, ele era de alguma forma punido, ele era morto ou esfaqueado.
Na cadeia, no Carandiru, vigorava essa norma moral. Não era lei, a gente vai ver que há uma diferença, mas era um costume moral que reinava naquele ambiente. Era o padrão de comportamento daquela sociedade, sociedade de presidiários do Carandiru. Mas voltando aqui para o nosso slide, mas e a lei? O que é a lei? Acabei de falar da lei, né? A lei, gente, ela regulamenta e oficializa, por muitas vezes, a norma moral. Alguns costumes morais, eles são tão importantes, eles passam a ter uma importância tão grande, que eles são transformados em lei. A moral, em alguns casos, acaba se transformando em lei. E o que caracteriza uma coisa como lei não é apenas a obediência a um determinado costume. A coisa se caracteriza como lei quando são previstas penalidades específicas para aqueles que desobedecerem aquela moral que foi estabelecida como lei. E aí vocês podem dizer assim, mas professor, lá no Carandiru tinha umas penalidades para quem desrespeitava a moral que reinava no local. Aquilo não podia, a gente não pode dizer que é lei, já que a lei tem uma penalidade, e lá o preso que desrespeitava a mulher do outro era penalizado, então não podemos chamar aquilo de lei. A diferença, gente, é que o que caracteriza uma lei é que as penalidades, elas são específicas, elas são organizadas, elas são sistematizadas, essa é a diferença. No caso dos presos lá do Carandiru, não existia ali uma penalidade específica. O cara podia ser esfaqueado de alguma forma durante o banho de sol, o cara poderia ser enforcado no momento que estivesse dormindo, o cara poderia ser queimado, podia enrolar ele no colchão e queimar, como a gente vê aí, né, em algumas rebeliões nos presídios. Então guardem essa questão, né, existe essa diferença entre a moral e a lei. Não só em relação à lei, não só sistematiza penalidades, mas ela especifica, ela quantifica essas penalidades, que é diferente da moral. A moral também é quase tão respeitada quanto a lei, mas ela não tem essa quantificação de penalidades, ela não tem essa organização de penalidades, certo? Então, reparem, gente, que a lei, ela também varia de acordo com vários contextos. E não só a lei deontológica, né, que é aquela específica de um grupo profissional. A lei, de uma forma geral, ela também vai variar de acordo com determinados contextos. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados aceitam legalmente o aborto. Aliás, o nosso país está para viver essa discussão, né? E outros estados americanos não aceitam legalmente o aborto. O aborto ainda é criminalizado em alguns estados, mas alguns estados americanos já legalizaram. Alguns estados americanos adotam a eutanásia. Alguns estados chamam até de suicídio assistido, né? Outros não. Alguns estados, lá dos Estados, estou falando dos Estados Unidos ainda, alguns estados americanos aceitam a pena de morte, legalizaram a pena de morte, outros não. Então, em alguns países, ou até mesmo em estados de um mesmo país, uma coisa que a lei dá legitimidade, no outro estado a lei pode considerar crime, como é o caso do aborto que eu já citei aqui. Então, a lei, ela vai legitimando ou vai proibindo determinados costumes morais, e é para isso que ela serve, né? Ela que legitima ou ela que proíbe determinados costumes morais. E por que a lei pode legitimar
pode validar um costume moral ou pode proibir um costume moral. Porque nem sempre algo que uma sociedade adota como costume moral é correto. Por exemplo, há uns 10, eu acho que é bem recente, há uns 10, 20 anos atrás, havia um costume muito feio na nossa sociedade, que era de segregar as pessoas de forma racial. Então havia, assim, uma proliferação, era muito comum, piadas de português, piadas de japonês, piadas de negro. Então veio uma lei, atualmente nós temos uma lei, dizendo o seguinte, olha, basicamente essa lei diz o seguinte, olha, esse costume moral não é bacana. Isso está indo além de segregação racial, isso está ferindo as pessoas. Então, isso agora tem que ser considerado crime. E racismo, atualmente, é crime. Algo que era um costume moral, né, zombar, humilhar indivíduos, pessoas, por sua raça ou etnia, hoje isso é crime. Você está em algum local, você está no campo de futebol, está lá na torcida, praticou racismo, sai de lá direto para a delegacia. Está no shopping, praticou racismo, sai do shopping direto para a delegacia. Então, isso é o quê? Isso foi a lei agindo de forma a proibir um costume moral que era muito comum na nossa sociedade. É por isso que eu disse que a lei atua legitimando ou proibindo um determinado costume moral. E a deontologia, voltando aqui para o nosso slide. A deontologia é um conjunto de direitos, deveres e normas adotadas por um determinado grupo profissional. Então, eu costumo até brincar, né? A gente fala que o nosso código de ética. Na verdade, não é um código de ética, é um código deontológico. Né? Porque deontologia, anotem essa definição, né? Ela é um conjunto de direitos, deveres e normas adotadas por um determinado grupo profissional. Isso é a deontologia. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que é a ética, e vocês vão ver que a ética, embora ela esteja ali permeando o nosso código, ele não pode ser chamado de código de ética. Na verdade, nós temos um código deontológico. Nós não estamos falando de costumes morais, nem de leis. Nós estamos falando de um conjunto de normas, né, que um determinado grupo profissional, os fisioterapeutas, convencionaram para normatizar a atuação profissional de seus membros. E isso é deontologia. E a ética, né, que eu deixei por último? A ética, na verdade, ela julga a questão toda, ela julga o negócio todo. A ética, ela tem o poder de interferir na moral e na deontologia. A ética pode interferir até mesmo na lei. Até mesmo na lei. Não sei se vocês viram, é muito comum nas redes sociais, né? Tem um juiz americano que ele está julgando o caso de uma mulher, caso de algumas multas, né? A mulher tem algumas multas a serem pagas e ela explica para esse juiz a situação dela. Ele pergunta por que ela está naquela situação e aí ela comenta que ela teve um problema de saúde sério com o filho dela e isso a endividou demais e ela se endividou, tentou de tudo, mas o filho veio a falecer. E esse juiz, é um vídeo muito comum nas redes sociais, e esse juiz, ele chega um momento que ele se compadece muito daquela mulher,
E embora tenha lá a quantidade de multas, né? Ele quantifica lá a quantidade de multas e tal. Ele olha para ela e diz assim: olha, eu vou reduzir, eu vou resumir toda essa sua questão de multas aqui em $50. E aí ele pergunta: tá bom para você $50? Você tem $50 aí? E aí ela diz: olha, eu posso ficar sem comer, eu consigo pagar sim. E aí eles compadecem ainda mais, porque seria o dinheiro de comida, da comida dela, e ele resolve então, aquele juiz resolve então anular todas aquelas multas. Ele bate o martelo e anula todas as multas daquela mulher. Então isso é o quê? O juiz usou de ética para julgar aquele caso. Embora a lei, a letra fria da lei, dissesse que aquela mulher, estava dizendo que aquela mulher tinha que pagar o Estado, devia um dinheiro para o Estado, aquele juiz, usando da ética, ele anula aquela penalidade. Então é por isso que eu digo que a ética, ela é tão importante que ela consegue interferir não só na norma moral, mas interfere também na deontologia, interfere também na lei. Então, como nós vimos, só recapitulando, o costume moral, ele difere de um lugar para o outro, ele difere de um contexto para o outro, difere de uma sociedade para o outro, difere de uma sociedade para outra. Os costumes morais que a gente viu lá no presídio do Carandiru são muito diferentes dos costumes morais adotados, por exemplo, numa faculdade. Se vocês perceberem, há um costume moral vigente na faculdade, né? Existem ali alguns acordos, algumas normas tácitas que não estão escritas, mas que todo mundo respeita. A pergunta é: como definir se um costume moral é certo ou errado? Espera aí, gente, que tem alguém perguntando aqui alguma coisa, só um momento. Ah, tá, estão pedindo para eu repetir o significado de deontologia. Deontologia, gente, como eu falei, ela é um conjunto de direitos, deveres e normas adotadas por um determinado grupo profissional. Então, é por isso que nós temos, quando eu falo de grupo profissional, a fisioterapia tem um código de ética e deontologia, a medicina tem um outro código, que é parecido, mas é bastante parecido, mas tem ali as suas peculiaridades, né? A enfermagem tem um outro código. Então, grupos profissionais geralmente trabalham um código de ética e deontologia, que nada mais são do que direitos e deveres que você tem que obedecer e tem que observar no trato com o seu cliente, no trato com o seu paciente, no trato com o seu colega. Então, é para isso que serve o código de ética e deontologia, ok? Vamos em frente, então. Então, eu fiz uma pergunta, falei da ética, né, que a ética julga tudo, a ética tem o poder de interferir tanto na moral quanto na deontologia e até mesmo na lei. Acabei de dar um exemplo aqui do juiz, né? Tem um outro caso também, não sei se vocês viram, um outro caso para exemplificar o que é a ética. Teve um rapaz que foi pego pela polícia quando assaltava um mercadinho. Ele foi pego com um saco de arroz, saco de feijão, né, alguns mantimentos. Alguém viu ele pegar aquilo no mercado, colocar dentro da blusa, e o rapaz ainda deu a falta de sorte que tinha uma viatura policial muito perto do mercado. Então a viatura foi acionada e pegaram aquele rapaz. E quando os policiais abordaram ele falou, perguntaram por que ele tinha feito aquilo, ele falou: não, eu estou desempregado, tem 2 anos, estou passando necessidade, minha mulher me abandonou, e eu tenho 2 filhos em casa, e não tenho nada para dar a eles de comer. O que os policiais fizeram? Os policiais
foram até a casa daquele rapaz e atestaram a veracidade do relato dele. Ele realmente tinha em casa os 2 filhos e abriram os armários, ele não tinha nada. O que os policiais fizeram? Além de não levarem, de não ficharem o rapaz, eles ainda se uniram e fizeram uma boa compra, né? Fizeram uma cesta básica boa para o rapaz e conseguiram depois, né, mais à frente, conseguiram até mesmo um emprego para esse rapaz. Então é a ética interferindo até mesmo na lei, como eu disse, né? E aí a gente pode perguntar, mas espera aí, roubar é crime? Sim, roubar é crime. Mas por que então que aqueles policiais deixaram o rapaz solto? Usaram a ética. É a ética transcendendo a lei. Ah, e roubar para comer é crime? Continua sendo crime, né? Só que a ética, isso aí acabou trazendo um pouco de sensibilidade ética para o julgamento daqueles policiais. Em outras palavras, gente, embora aquele rapaz tenha cometido um crime, aqueles policiais, utilizando o arcabouço ético, acabaram colocando a ética acima da lei, certo? Então a ética, gente, eu fiz uma pergunta, né, antes de responder novamente sobre a deontologia, como é que eu defino se um costume moral é certo ou errado? É a ética que define isso. Então, ética, gente, ela tem a ver com valores e com a sua consciência. Por isso que muita gente fala, né, valores éticos. A sua consciência vai acabar julgando. É bastante subjetivo a questão da ética. É bem subjetivo. Não é relativo, mas é bastante subjetivo, né? No decorrer das aulas, vocês vão ver que embora eu vá trabalhando a aula, analisando cada um dos artigos, ou seja, a letra fria da lei, eu vou tentar sempre pedir a vocês que analisem aquele artigo, analisem aquele inciso, sob a luz da ética. Vocês vão ver como é bacana isso, quando você coloca a ética para julgar determinada situação. Tem uma frase famosa do Martin Luther King, né, que ele diz que todos nós temos a obrigação ética e moral, todos nós temos a obrigação ética de desrespeitar uma lei que é imoral. Martin Luther King dizia isso. A gente tem a obrigação, o dever ético de desrespeitar uma lei que é imoral. Eu gosto muito dessa frase porque ela exemplifica isso que eu acabei de dizer, né? Muitas vezes a ética, ela se sobrepõe à moral, à lei e à deontologia. Outro exemplo para consolidar esse conceito de ética, eu falei da comunidade dos esquimós, né? Até porque eu me lembrei de uma matéria que eu vi recentemente sobre um fenômeno que tem ocorrido nas comunidades dos esquimós, lá no Alasca. Essa comunidade que fez parte da matéria fica no Alasca. Os esquimós, eles têm um costume moral que de anos e anos e anos, né, várias e várias gerações, um costume tradicional que quando eles recebem um visitante, um determinado visitante, o esquimó, ele oferece a esposa dele para passar a noite com o visitante. Esse é um costume moral que o povo esquimó tem. Ou, na verdade, tinha. Por quê? Porque a nova geração de esquimós não quer mais esse costume moral. Né? A nova geração, os esquimós mais jovens, não aceitam, não vêm aceitando mais esse costume moral. Eles entendem que não é ético isso, você ter que conceder uma noite com a esposa
para o cara que visita, né? Ou seja, um costume moral que passou por gerações e gerações, de anos e anos, né? Um costume moral centenário, que, usando a ética, uma nova geração está repudiando. Então, a ética, ela serve para isso também, né? Para validar ou para desprezar um determinado costume moral. Trazendo um exemplo para a área da fisioterapia, nós temos aí um costume moral que, eticamente, ele foi abolido. Foi utilizada a ética, foi utilizada a moral, inclusive, para abolir algo que estava quase que sacramentado em forma de lei, que é o quê? Acredito que vocês já ouviram falar sobre o curso técnico de fisioterapia, né? Antigamente, acho que desde a década de 80, finalzinho da década de 80, isso acabou. Em outras palavras, não se pode mais oferecer cursos técnicos de fisioterapia. Isso é crime. Curso técnico, a fisioterapia é uma formação em nível superior. É isso que diz a lei. E o que era imoral e antiético nos concursos da década de 80? Então, nos concursos na área da saúde, geralmente vinha assim, 3 vagas para médico, 10 vagas para enfermeiros e 5 vagas para técnicos em fisioterapia. Na década de 80 era assim que eram estruturados os editais de concursos na área de saúde. Ou seja, já existia o curso superior em fisioterapia, mas as instituições de saúde continuavam a oferecer vagas para técnicos em fisioterapia. Por quê? Mais do que óbvio, porque o salário do técnico em fisioterapia era um salário bem mais baixo e que eles achavam que o técnico fazia a mesma coisa que o fisioterapeuta formado em nível superior. E isso foram passando os anos foram passando, e o Conselho Federal de Fisioterapia sempre batia muito nessa questão, né, fazia notas de repúdio, foi à imprensa, acionou a imprensa. Vocês vão perceber que muitas vezes as reclamações em relação ao conselho, muitas vezes elas são injustas, muitas vitórias que a nossa classe, que a classe de fisioterapeutas conseguiu ao longo dos anos, se deve muito à atuação dos conselhos. E o Conselho de Fisioterapia, ele conseguiu, então, que o Congresso julgasse isso. E foi considerado realmente imoral e antiético você oferecer vagas para técnicos em fisioterapia, sendo que esse curso já existia em nível superior. Então, isso acabou, né? Os concursos hoje, na área da saúde, se a instituição tem a vaga para fisioterapeuta, essa vaga tem que ser dada para o fisioterapeuta em nível superior, e se a instituição insistir em colocar lá vagas para técnicos em fisioterapia, hoje ela está cometendo um crime. Então, o costume moral de usar técnicos no lugar de profissionais de nível superior, ele foi repudiado e hoje se tornou lei. Isso é crime. Não vou dizer que não existem os cursos ainda técnicos em fisioterapia, por incrível que pareça, mesmo sendo crime, mas isso é assunto para uma outra hora, né? Vamos em frente. Então, gente, em um determinado momento, a ética, ela dá o seu grito, né? Olha, esse costume moral, embora esteja sendo aceito pela sociedade, ele é errado. Esse costume moral tem que ser proibido. Por quê? Porque há um valor que precisa ser respeitado, o valor da dignidade humana. Então, a ética, gente, é ela que norteia essa relação entre a moral, a lei e a deontologia.
A ética é fundamental, a ética é mais importante que a lei. A sociedade não deveria necessitar da lei. O ideal era que nós vivêssemos norteados e amparados apenas pela ética, apenas pelo senso de consciência. Por quê? Porque a lei, embora exista para promover a ordem e a paz na nossa sociedade, muitas vezes a lei é fria, a lei é cruel, né? Se fosse a lei aplicada friamente, o rapaz que roubou para dar comida para os filhos, ele estaria hoje numa cadeia, né, sem poder trabalhar e sem poder sustentar os filhos. Os filhos provavelmente estariam em algum abrigo. Então, eu gostei muito da atitude daqueles policiais em usarem a ética para julgarem o caso daquele rapaz. Então, a lei, ela é, muitas vezes, muito fria, né? O indivíduo cometeu um crime, ele vai preso, ponto final, né? Então, gente, quando a gente falar em código de ética e deontologia da fisioterapia, tentem não pensar só na deontologia, ou seja, tentem não focar apenas na letra dura da lei, só nos deveres que você tem que cumprir. Mais do que pela lei, eu sempre digo isso, vocês vão ver sempre, eu vou dizer isso em quase todos os nossos encontros, né? Mais do que pela lei, mais do que pela obrigação, pelos deveres, nós precisamos nortear a nossa conduta profissional pela ética. É a partir disso que nós temos que, é com esse olhar, né? É com esse paradigma é o quê? É a lente que a gente usa para olhar uma determinada coisa, para olhar uma determinada situação. E a gente precisa olhar o nosso código, o código de ética e deontologia da fisioterapia, e a gente precisa olhar a nossa atuação enquanto fisioterapeuta sob o paradigma da ética, ou seja, com as lentes da ética, certo? Então, gente, o próximo slide que vocês estão visualizando já é do Código de Ética e Deontologia. Eu não vou entrar no código hoje. Hoje nós vamos ficar só no aspecto bem filosófico e bem conceitual de ética, deontologia, moral e lei. E na próxima aula a gente vai entrar já direto no Código de Ética, mostrando aí para vocês. O Código de Ética, ele foi oficializado em forma de resolução. Ele é uma resolução do Conselho Federal, resolução 424, de 8 de julho de 2013. Eu não gosto muito de pedir número de resolução, mas não gosto de pedir assim, o que diz o artigo tal da resolução COFITO 424, de 8 de julho de 2013. Não gosto muito desse decoreba, mas não se enganem, quem vai prestar concurso, isso cai, tá? Então, às vezes, em concurso, que cai muita coisa de ética e deontologia, vocês vão ver lá que eles vão colocar a resolução COFITO 423, então eles mudam um númerozinho, e se você não tem aquilo bem gravado, bem decorado, você acaba perdendo a questão. É uma covardia, né? Mas a ideia do concurso, da prova de concurso, é muito diferente da ideia da nossa prova, né? A ideia do concurso é eliminar o máximo possível de candidatos. Mas, na verdade, o que eu espero nessa nossa disciplina é que vocês realmente compreendam os conceitos que estão aí na essência do código. Não quero que vocês fiquem decorando artigo por artigo. Quero que vocês compreendam os conceitos éticos que estão envolvidos em cada artigo, certo? E aí estão os artigos, né? Tem um artigo que trata das disposições preliminares, tem as responsabilidades fundamentais do fisioterapeuta, tem um artigo específico falando sobre o relacionamento com o paciente, outro artigo com o relacionamento com a equipe, responsabilidades no exercício da fisioterapia, outro artigo, tem um artigo
espetacular que a gente vai conversar muito, que é sobre sigilo profissional. Isso tem que ficar muito bem consolidado, muito bem compreendido por vocês, porque isso acaba gerando muitos processos, né? Tem muitos profissionais de saúde hoje, muitos fisioterapeutas enrolados por conta de quebra de sigilo profissional. E vamos analisar também a questão do fisioterapeuta perante as entidades de classe, que é o Conselho Regional, o Conselho Federal. E também a questão dos honorários, que eu comentei logo no início da aula, né? Como que eu sei quanto eu devo cobrar por cada sessão? Né? Qual o valor mínimo que eu posso cobrar? Eu posso atender sem cobrar? Eu posso atender com um valor irrisório, muito abaixo da tabela? Tudo isso nós vamos ver nas nossas próximas aulas, ok? Então, gente, por hoje é só. Um bom fim de semana a todos. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Não. Foi tranquilo de entender. Tudo ok? Ok. Foi um grande prazer revê-los. Estamos aí para mais um semestre. Vocês estão chegando na reta final, né? Parabéns. Reta final, falta pra caramba ainda. Ah, você que pensa. Esse semestre, se bobear, vocês já estão falando em TCC. Já? Sim ou não? Nosso pai, será? Duvido que esse assunto não vai surgir. Sexto período, amigos. Reta final, podem ter certeza disso. Ok? Grande prazer rever vocês, tá? Sexta nós nos encontramos. Essa aula tá gravada, não sei se vocês viram lá, tá sendo gravada, né? E eu vou disponibilizar lá no portal, ok? Boa noite para todos, bom fim de semana.